Saudações, alunos da primeira série. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo em que damos continuidade ao nosso estudo sobre a oratória e sobre a retórica. Nessa aula nós vamos começar a abordar sobre como são as boas técnicas de posicionamento, de falar em público. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender as principais técnicas para efetuar uma boa oratória, uma boa fala. Segundo, identificar a postura corporal necessária para uma boa oratória. Como que você deve se posicionar fisicamente, qual deve ser a sua postura de corpo para poder fazer uma oratória que chame a atenção das pessoas. Terceiro, analisar o trabalho de um grande orador, para a gente verificar como outras pessoas se tornaram inspirações apenas pela sua fala, pela sua oratória, pela sua retórica. Vamos para a nossa problematização. Você já deve ter estudado a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou ao combate dois grandes oradores. Eu trago aqui para vocês o primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill, e o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. E levou vários outros personagens que usaram-se de seu discurso para tentar criar um sentimento de defesa da pátria, de proteção da pátria, de nacionalismo para enfrentar os inimigos. Isso foi muito feito através da arte do discurso, que era transmitido em rádio, que era feito em plebiscitos. Então, tudo isso aí você vai ter a divulgação. E era importante para o desenvolvimento da guerra que o povo aceitasse que ele tinha que lutar, tinha que se juntar, tinha que se sacrificar para a defesa da nação. Como a oratória, então, pode persuadir uma nação para o bem ou até mesmo para o mal? Vamos contextualizar. A retórica é muito usada até hoje no meio político e no meio empresarial. Bons administradores de empresa participam de várias reuniões de grandes empresas. Nessas reuniões, eles têm que também saber ser persuasivos com seus sócios, com seus funcionários. E assim como os políticos também precisam, quando discursam nas assembleias, quando argumentam em entrevistas no jornal. Através de uma escrita coerente e de uma fala eloquente, as pessoas conseguem convencer, influenciar e persuadir os próximos sobre suas ideias. Se você não se comunicar, como é que as outras pessoas vão saber o que você pensa sobre o assunto? Como é que você vai corrigir uma pessoa que tem um pensamento que você discorde? Então, você precisa de persuasão, você precisa da oratória. Na sua opinião, o que uma pessoa precisa para ser um bom orador? Quais características uma boa oratória tem que ter? Essa pessoa, quando ela se posiciona em público e vai tentar persuadir o próximo, o que ela precisa ser, o jeito que ela precisa falar, quais são as características necessárias? Vamos relembrar, desde a antiguidade greco-romana, Grécia Antiga, democracia ateniense e a República Romana, com o advento, então, desses sistemas de governo, a oratória se tornou uma arte fundamental para a vida pública, se tornou algo básico para que uma pessoa pudesse manter sua influência num cargo político e sobre a administração da sua cidade ou do seu país. Dessa forma, ao contrário da violência, a oratória se mostra como uma arte de um povo culto e civilizado. Ele sempre fazia essa distinção. A questão da violência era considerada o quê? Uma questão bárbara, uma questão ruim. Agora, você mostrar que você era culto, que você era civilizado, exigia a arte de você dialogar, convencer, falar e não agredir aquela pessoa que você discorda, mas sim usar da sutileza da sua oratória para persuadir o próximo. Então, sendo assim, é uma expressão da racionalidade de um povo na administração da coisa pública. É quando esse povo ele se mostra culto, se mostra conhecedor. Ele desenvolve a habilidade, então, da oratória. Primeira coisa necessária para qualquer oratória, para qualquer orador que for falar algo em público é estude. Antes de fazer qualquer argumentação coerente, é necessário ter o devido conhecimento de causa. É necessário se estudar o assunto. O estudo sobre o assunto argumentado é importante para impedir erros de opinião e contradições na construção de uma fala. Isso aí tudo pode acabar com o orador, a partir do momento que ele caia em contradição na sua fala ou a partir do momento que ele se usa de dados que ele desconhece, dados inventados, que podem tirar todo o crédito do discurso dele. Então, a primeira coisa muito importante para um bom orador é saber exatamente do que está falando, é ter certeza do que fala, é usar fontes coerentes, é se preparar antes.
E vamos para o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Ao falar publicamente sobre um tema em questão, qual é a primeira necessidade do orador? A. Estar bem vestido. B. Ter estudado o assunto em questão. Letra C. Saber improvisar, mesmo sem nenhum conhecimento sobre o assunto. Ou a letra D. Estar preparado a afirmar argumentos contraditórios. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, respondida a atividade, a alternativa correta desse quiz era a letra B, ter estudado o assunto em questão. Quizinho fácil aqui para a gente fazer no começo, só para a gente ir esquentando no assunto. Mas quais outras habilidades técnicas uma pessoa precisa ter para ser considerado um bom orador? Bom, primeira coisa muito importante, conheça o seu público. Saiba para quem você está falando, tenha ideia do que eles pensam, o que eles querem ouvir de você. Você não pode falar com um público um assunto que não tem nada a ver com esse público. Então você tem que sempre ter certeza de com quem você está falando, quem é a sua plateia. Essa plateia ela tem que ter interesse no seu assunto, senão ela simplesmente vai ignorar toda a sua oratória. Outra característica muito importante é a postura corporal. Você deve estar sentado, se você vai fazer uma oratória sentado, deve estar bem posicionado numa cadeira. Se vai fazer de pé, tem que estar bem posicionado. Ombros retos, cabeça erguidas, olhar nos olhos da sua plateia. A plateia tem que ver você. Eu sempre tiro o sarro que um erro clássico de muitos alunos, quando vão apresentar aqueles trabalhos em equipe na escola, é que eles não estudam direito, muitos alunos fazem isso, não estudam direito o assunto, eles levam o caderno e começam a ler, colocando o caderno na frente do rosto. A gente daí não vê a pessoa. E ele daí não controla direito a fala, ele fica apenas na leitura e ele não olha para a plateia, ele não olha para o professor, não olha para o colega que ele está querendo ensinar. Isso desmotiva a gente a prestar atenção numa fala. Então, você tem que se preparar, tem que preparar bem a fala e tem que ter uma postura direta, olhando para a sua plateia, encarando eles, demonstrando o corpo. E o corpo ele deve ter um movimento natural, não pode ser um movimento robótico, mecânico, fechado, parado. Você tem que evitar gestos involuntários. Por exemplo, ficar coçando muito uma orelha ou ficar mexendo no anel o tempo inteiro. Isso demonstra, geralmente, que o orador ele está nervoso, esses gestos. E, por causa disso, despreparado. É a impressão que ele acaba transmitindo pela maneira que ele se posiciona perante a plateia. Se ele começa a ter muito isso, ele vai demonstrar insegurança sobre o assunto em que ele está abordando. Outra coisa, sintetize sempre a sua fala.
Um bom orador não precisa fazer longas argumentações. A capacidade de sintetizar a sua fala evita contradições e falácias. Quanto mais você se prolongar num assunto, mais fácil fica da gente descobrir contradições, descobrir erros, descobrir uma falta de lógica no pensamento. Se você falar de maneira mais breve, direta e objetiva, fica mais difícil de alguém te contrariar, de alguém te contradizer, de alguém pegar alguma falha do seu discurso ou da sua argumentação. O ideal é ser objetivo, claro, e é óbvio, como a gente já falou sempre, persuasivo. O que você está tentando fazer é convencer a outra pessoa a aceitar as suas ideias como ideias corretas. É a arte da persuasão. Lembre-se de interagir com o seu público, de falar de forma pausadamente, não fale correndo, fale com ritmo na voz. Entone a voz. Você falar toda a sua argumentação no mesmo tom vai se tornar entediante para a plateia. E você falar também muito rápido também é uma demonstração que você está logo querendo ir embora. Então, que você não está com muito interesse em falar. Agora você precisa interagir. Olhe para a sua plateia, aponte para ela, converse com ela, se for permitido, nessa sua oratória. Isso é muito importante para você desenvolver uma empatia com a plateia, fazendo com que a plateia, então, tenha mais interesse na sua oratória e na sua fala. Mantenha o controle de sua respiração. Fale pausadamente, respire quando precisar, tá? Isso aí é importante para você deixar as palavras espaçadas, mas também é importante porque se você começa a falar muito rápido e puxa ar, isso pode mudar a tua entonação de voz. Isso pode parecer, daí, sua voz desafinar. Isso aí não é muito interessante para um bom orador em público. Coerência no rosto. Se o assunto é sério, você tem que tratar com uma feição séria. Se o assunto é cômico, é uma piada, você tem que tratar com um rosto mais alegre. Se o assunto é triste, demonstre tristeza no seu rosto. Você não vai querer ser o único a não rir da piada que você contou. Não pega bem. Assim como você não vai falar de um assunto triste sorrindo. Isso aí pode gerar problemas com a sua plateia. Podem achar que você está sendo irônico, sarcástico e que você não está fazendo uma boa defesa da sua argumentação. E, por último, impacto. Toda oratória deve ser lembrada pelo público. O bom orador, ele é lembrado depois que ele fez a oratória. Para tal, grandes oradores sempre usaram algum elemento de impacto na sua oratória. Uma frase de efeito, pode ser, uma ironia, uma imagem, caso você esteja usando de recursos audiovisuais, como eu estou usando aqui, ou um gesto corporal que vai ser lembrado pela pessoa, que a pessoa, depois que ir para casa, vai ficar lembrando daquela frase que você falou, vai ficar lembrando daquela imagem que usou, ou de um jeito que você se manifestou. Então, o objetivo é que a sua oratória seja levada para casa, ela seja lembrada, mesmo depois que ela foi terminada. Então, vamos para mais um quiz aqui. Entre as características de um bom orador, podemos destacar, letra A, ter conhecimento prévio dos desejos de seu público. Letra B, afirmar sua opinião acima de qualquer desejo de seu público. Letra C, impor sua opinião como a única verdade sobre o assunto tratado. Ou letra D, estar completamente alheio aos anseios da sua plateia. Você tem um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Respondido, alunos? Então, a alternativa correta para esse quiz era a letra A, ter conhecimento prévio dos desejos do seu público. Se seu público quer ouvir uma oratória de história, você não vai fazer uma oratória de biologia para eles. Se ele quer uma oratória sobre astronomia, você não vai fazer uma sobre língua portuguesa. Tem que saber exatamente o que o público espera da sua oratória. Minha dica é: prepare-se sempre. Embora existam pessoas boas na arte do improviso, não podemos contar com elas sempre. Nem sempre a gente vai conseguir improvisar direito, é meio arriscado isso aí. Tem pessoas que se dão muito bem com isso, mas nem todo mundo. Então, é importante estudar o assunto previamente, organizá-lo em tópicos numa folha, escrever um esboço do que você vai falar, mesmo que você não fale exatamente aquele texto, mas você tenha esboçado ali as suas principais ideias, os principais argumentos que você vai usar, as principais conclusões que você quer chegar. E já se preparar para todas as possíveis perguntas que as pessoas possam fazer para você. Se você for dar uma palestra, é claro que você vai ser questionado sobre as suas ideias. Você, então, ao preparar a sua oratória, é sempre uma boa dica você já ver quais são as possíveis perguntas que podem lhe fazer. E você já ir tendo estudado as possíveis respostas para essas perguntas. Um bom orador, aquele que sabe mesmo a arte da oratória, ele consegue induzir o público a fazer as perguntas que ele quer que sejam feitas a ele e que ele está preparado para responder. Ele consegue, através de sua fala, deixar brechas para que você fique curioso. Ah, mas e aquilo? E você pergunte. Só que isso foi uma armadilha que ele fez. Ele deixou aquela ideia da pergunta já aberta para você. Esse é um bom orador. E eu trago para vocês mais um grande discurso, mais uma grande oratória. É um discurso muito bacana do Martin Luther King, nos Estados Unidos. O nome desse discurso é Eu Tenho um Sonho. E vamos ler para vocês. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá, viverá o verdadeiro significado de seus princípios. Achamos que estas verdades são evidentes por elas mesmas, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que um dia, nas rubras colinas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos senhores de escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhinhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Quando deixarmos soar a liberdade, quando a deixarmos soar em cada povoação, em cada lugarejo, em cada estado e em cada cidade, poderemos acelerar o advento daquele dia em que todos os filhos de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e cristãos, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar com as palavras do antigo espiritual negro. Livres, enfim, agradecemos a Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim. Esse belíssimo discurso, na luta pelos direitos civis, os direitos da população africana nos Estados Unidos, foi proferido, então, por esse pastor, e eu trago aí a atividade para a gente interpretando esse discurso. No discurso proferido pelo pastor Martin Luther King, a frase "Eu tenho um sonho" serve como A. Apenas um acaso em seu discurso, não influenciando em sua oratória. B. Uma frase de efeito, procurando minimizar a força do seu discurso. Ou letra C. Um elemento de impacto e coesão em seu discurso, procurando valorizar a continuidade da sua narrativa. Vocês têm um tempinho aí para pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, pensaram direitinho, analisaram o discurso? A resposta correta é a alternativa C. Um elemento de impacto e coesão em seu discurso, procurando valorizar a continuidade da sua narrativa. Essa frase, eu tenho um sonho, repetida no início de vários momentos da oratória dele, era justamente isso. É uma frase de impacto, tanto é que virou o título do discurso. E ela procurava dar uma continuidade nos sonhos que ele tinha, falando aí de maneira direta sobre o futuro da vida das pessoas nos Estados Unidos da América. Então, nossa retomada. O que nós vimos na aula de hoje? As principais características de uma oratória bem construída. Também vimos a importância de uma postura corporal com uma oratória coesa. E também analisamos aí um lindo discurso feito nos Estados Unidos. Então, eu agradeço a todos vocês por terem visto mais essa aula e até a próxima, gente!